E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao nosso cantinho de surtos e análises sobre animes. E hoje, meus amigos, o prato principal é simplesmente Jigokuraku. Sim, a segunda temporada finalmente chegou, chutando a porta e já mostrando pra que veio. Depois de uma primeira temporada que nos deixou roendo as unhas com o coração na mão e questionando a sanidade de todo mundo naquela ilha bizarra, a espera acabou. E valeu a pena? Sentem-se, peguem a pipoca e talvez um amuleto de proteção, nunca se sabe, e venham comigo nesse review do primeiríssimo episódio da segunda temporada de Hell's Paradise, porque o negócio já começou pegando fogo. Lembram de como a primeira temporada terminou? Gabimaru, o nosso querido ninja vazio, mais cheio de sentimentos do que nunca, finalmente se reunindo com a galera depois de uns perrengues que fariam qualquer um pedir pra sair. Sajiri, Yuzuriha, Shion, Nurugai. A família disfuncional que a gente aprendeu a amar estava quase completa. A gente teve aquela vitória suada contra um dos Tensen, o Mudan, que provou que os deuses da ilha podiam sim sangrar. Foi um momento de respiro, de ufa, sobrevivemos a mais um dia nesse inferno florido. Mas a gente sabe como Jigokuraku funciona, né? A paz em Kotaku é mais rara que promoção de placa de vídeo. O episódio já começa quebrando essa sensação de falsa segurança. A primeira cena não é um reencontro feliz, não é um planejamento estratégico tranquilo. É porrada. E não é qualquer porrada. É Gabimaru contra Shobei. Sim, o Asa Shobei, o bandido mais casca-grossa e com mais sede de poder que um político em ano de eleição. A gente já sabia que esse encontro ia acontecer, mas não tão cedo e não com essa intensidade. É um lembrete imediato do diretor. Achou que ia ter descanso? Achou errado, otário. A luta entre Gabimaru e Chobei é o grande destaque deste episódio, e que acerto começar a temporada com ela. Não é só uma troca de socos e jutsus. É um choque de filosofias. De um lado, temos Gabimaru, o cara que passou a vida inteira ouvindo que era pra ser vazio, desprovido de emoções, pra ser a arma perfeita. Mas ele tá justamente na jornada contrária. Ele quer se livrar desse vazio pra poder voltar pra esposa, pra ter uma vida normal. A força dele agora vem do desejo de proteger, do amor. É quase poético, se não fosse tão sangrento. Do outro lado, temos o Shobei. O Shobei. O cara é o puro suco da ambição. Ele não quer sair da ilha, ele quer dominar a ilha. Depois de morrer e voltar, porque em Jigokuraku a morte é só um detalhe, ele absorveu o tal dos Tensen e tá se sentindo o próprio deus. Ele abraça o poder, ele se delicia com a transformação, mesmo que isso o desumanize. A força dele vem do egoísmo, da vontade de ser o mais forte a qualquer custo. A cena em que ele começa a se transformar, com o corpo se contorcendo e a loucura nos olhos, é de arrepiar. O mapa, como sempre, não economizou na animação. Cada detalhe da transformação do Shobei, cada gota de sangue, cada faísca do fogo do Gabimaru, é um espetáculo visual. E o diálogo no meio da luta? Pura ironia. Shobei zombando do Gabimaru, chamando ele de fraco por se apegar a sentimentos, enquanto o próprio Gabimaru, que sempre se orgulhou de ser o vazio, agora luta justamente por causa desses sentimentos. É uma inversão de papéis deliciosa de assistir. A luta termina de forma inconclusiva, com o Shobei se transformando em algo novo e assustador. Ele não é mais humano, mas também não é um Tensen. Ele é uma terceira coisa, um monstro nascido da ambição. E isso, meus amigos, vai dar um trabalho. Enquanto a porradaria come solta, o que acontece com o nosso protagonista? Depois de usar seu tal até a última gota para peitar o Shobei e outro Tensen que apareceu do nada, porque desgraça pouca é bobagem, Gabimaru desmaia. E quando ele acorda, amnésia. Sim, meus caros, o roteiro meteu um clichê de novela mexicana no meio do anime de porrada e filosofia. E não é que funcionou? Gabimaru, o ninja mais temido, o cara que lembrava de cada detalhe de suas missões, não consegue se lembrar do rosto da própria esposa. A razão de ele estar ali, o motivo de toda a sua luta, se foi. É desesperador. A atuação do Chiaki Kobayashi, o dublador original, nessa cena é fantástica. Você sente a confusão, o pânico, o desespero na voz dele. E agora, como ele vai lutar? Pelo que ele vai lutar? Isso abre um leque de possibilidades para o desenvolvimento do personagem. Será que ele vai redescobrir seu amor pela esposa de outra forma? Ou será que ele vai finalmente se tornar o vazio que todos esperavam? E como se a situação já não estivesse caótica o suficiente, o shogunato resolveu apimentar as coisas.
Impacientes com a falta de notícias e do elixir da imortalidade, claro, eles mandam uma segunda leva de ajudantes para a ilha. E quando eu digo ajudantes, eu quero dizer mais assassinos, mais problemas e mais gente para morrer de forma horrível. A apresentação do novo grupo de Yamada Azaemon já deixa claro que eles não estão para brincadeira. Liderados por um cara chamado Shugen, que tem uma cara de poucos amigos e um olhar que provavelmente congela até o inferno, essa nova equipe tem uma missão clara: eliminar os criminosos sobreviventes e pegar o elixir. Ou seja, eles não são reforços, são uma nova facção na guerra pela imortalidade. Isso muda completamente a dinâmica da ilha. Agora não é mais criminosos e seus guardiões contra os Tensem. Agora é cada um por si e os Tensem contra todos. A tensão, que já era alta, foi parar na estratosfera. Quem vai trair quem? Quem vai formar alianças inesperadas? A chegada do Shugen e sua trupe é a promessa de que a segunda temporada vai ser ainda mais sangrenta e cheia de reviravoltas que a primeira. Não dá pra falar de Jigokuraku sem falar da animação. O estúdio MAPPA, o mesmo de Jujutsu Kaisen, Attack on Titan Final Season, etc., continua entregando um trabalho de altíssima qualidade. A fluidez das cenas de luta, a beleza macabra dos cenários da ilha, o design dos personagens, tudo é impecável. A direção de arte consegue criar essa atmosfera única de um paraíso que é, ao mesmo tempo, um inferno. As cores vibrantes das flores contrastando com o sangue e a escuridão das criaturas é uma marca registrada do anime. A trilha sonora também continua afiadíssima. As músicas conseguem amplificar a tensão nos momentos de luta e a melancolia nos momentos mais dramáticos. A nova abertura e o novo encerramento também são ótimos, já entrando na playlist de muito fã por aí. Este primeiro episódio foi uma bomba. Ele não só resolveu algumas pontas soltas da primeira temporada, como também abriu 1 milhão de novas possibilidades. O que vai acontecer com o Gabimaru e sua amnésia? Como a Sajiri e os outros vão lidar com essa nova versão do protagonista? E o Shobei? Que tipo de monstro ele se tornou e qual vai ser o papel dele nessa guerra? E claro, o que o Shugen e os novos Yamada Asaemon vão aprontar. Uma coisa é certa: a segunda temporada de Jigokuraku não vai dar descanso para ninguém. A história está se expandindo, novos jogadores entraram no tabuleiro e as regras do jogo mudaram. A busca pelo elixir da imortalidade ficou ainda mais perigosa e imprevisível. Mas e aí? O que você achou desse começo de temporada? Ficou tão pilhado quanto eu? Qual a sua teoria sobre a amnésia do Gabimaru? Acha que o Shobei vai ser o vilão final ou vai rolar uma aliança bizarra? E o Shugen? Já entrou para sua lista de personagens odiados ou você tá curioso para ver o estrago que ele vai fazer? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos teorizar juntos sobre os próximos passos nesse paraíso infernal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também é fã de Jigokuraku. A gente se vê na próxima análise. Um abraço e cuidado com as flores.